Shalom, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar. Será café com Yeshua, com os discipulados, com os obreiros, com aquelas pessoas que querem, junto com você, meditarmos na palavra de Deus. Porque o ministério ou o segmento que não segue este princípio aqui, não é considerada como uma igreja, um ministério, mas sim como uma seita. Porque a base do cristianismo é a palavra de Cristo. A base da fé é a palavra de Deus, como está lá em Romanos. E assim a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, baseado na Bíblia, baseado na palavra do Eterno, tá bom? E que nós vamos expressar aqui é apenas nossas opiniões a respeito da palavra. Está aqui a missionária, os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar forte, primeiramente conosco. E se você também estiver assistindo agora, vai sentir também o que nós vamos sentir aqui, tá bom? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, que neste momento o Senhor possa falar conosco, falar forte aos nossos corações, porque precisamos, meu Pai, da Tua direção, precisamos que a divina semente cresça, germine dentro da gente. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e que o Senhor possa nos ensinar para ensinar para essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia em dois lugares. Primeiro, Mateus capítulo 13. Antes, vamos lá para o livro de 1 João. Livro de 1 João. Vamos lá, 1 João. A missionária vai começar lendo, por favor. Só o versículo 9, missionária. Capítulo 3, versículo 9. Por favor. Shalom a todos, boa noite, que Deus do céu abençoe a sua vida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que interessante. Todo aquele que é nascido de Deus, missionária, não vive na prática. Quando se fala na prática, o que vem de imediato na sua cabeça? É algo que nós estamos praticando, fazendo. Às vezes a diariamente, pessoa fala, eu não peco mais, eu sou pecador. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, como aquela mulher adúltera, né? Só que a questão não é o pecado, o pecador em si, mas sim viver na prática daquele pecado. Aquela mulher adúltera não teve encontro com Deus. Não conhecia. Ou se conhecia, não vivia. Até o momento que ela teve encontro com Yeshua, naquele momento ali, embora contra a vontade dela, né? Que a Bíblia diz que ela foi arrastada para ali. Mas quando os acusadores dela o deixaram, Yeshua perguntou, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Alguém te acusa? Ela disse, não, Senhor, nenhum me acusa. Aí Yeshua falou, nem eu te condeno. No entanto, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Vá e não peque. Vai e não pratiques mais. Ela voltou a praticar? A Bíblia não diz. Só diz que ela estava no momento que Yeshua ressuscitou, ela estava no momento na cruz, ela estava com os discípulos quando desceu o Espírito Santo, ela não viveu mais na prática. A diferença entre o pecador e o pecado é quando a pessoa ela deixa de praticar aquilo. Então, missionária, o que faz a pessoa deixar de viver na prática do pecado?
quando a divina, né, como a palavra de Deus está falando aqui, quando a divina semente, ela está dentro da pessoa. Então, ela praticava. Então, quando a divina semente entra dentro de nós, ela deixa de praticar esse pecado, esse ato que não agrada a Deus, né? Então, nós temos aí duas sementes, né? Duas sementes. Se a semente divina estava na pessoa e essa semente estava impedindo dela a praticar o pecado, eu quero que você frise bem isso. Praticar o pecado. Então, o que estava dentro daquela pessoa que fazia ela praticar o pecado? Que tipo de semente era? Então, nós começamos por aí. Às vezes a pessoa fala, mas não existe ninguém santo. Claro que não existe ninguém santo. Existe a consciência. Então, aí eu pergunto para você, o que você tem defendido? Qual é a semente que está dentro de você? Mas, pastor Marcos, é como está aqui, é algo muito forte que fala aqui. Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele falou que ia deixar de ser pecador? Não. Não, ele disse que não ia praticar mais. Então, se a gente é nascido de Deus, nós não podemos mais viver na prática do pecado. A Bíblia aqui, ela está bem clara, é uma passagem muito forte essa passagem aqui. Porque se a gente é nascido de Deus, então a velha criatura, as práticas erradas que a gente tinha, ela tem que ficar para trás. Por isso que essas pessoas que estão nos assistindo e nós que estamos aqui, a gente tem que entender isso. Que não existe esse negócio, eu sou pecador, eu sou errante. Não existe. E a pessoa está ali se prostituindo, e a pessoa acha normal, obreiros. Está praticando. Discipulados, acha normal. Acha normal beber, acha normal se prostituir, acha normal dar em cima da mulher dos outros, do marido dos outros, acha normal. Porque é pecador, ele colocou na cabeça dele, que eu acho, como diz o Senhor, na minha opinião, é para se conformar, porque ele sabe que o que está praticando é errado. Então, para ele se conformar com o pecado que ele está praticando, aí ele fala isso, mas quem não tem pecado? Todo mundo tem pecado. Mas aqui a palavra do Senhor Jesus está nos ensinando claramente que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aí? Vai para onde? Não é a minha palavra, não é a palavra do Senhor, não é a palavra dos obreiros nem dos discipulados. É a palavra do Senhor Yeshua. Está aqui, está claro aqui, ó. Aqui no 9, mais embaixozinho aí, podem ler comigo aí. Ora, esse não pode viver pecando. Aqui é uma ordem, né? Exatamente, é uma ordem. Marcos. Não pode viver pecando. É algo quando a gente tem nossos filhos, né? A gente que tem filhos, a gente diz assim, você não pode pegar aqui, você não pode mexer aqui. Não podemos. Então, pela árvore se conhece os frutos. Se a pessoa está dentro da igreja, se a pessoa está ali e está praticando, é porque, não é as minhas palavras, está aqui. É porque essa pessoa, a gente pode dizer, ela não é nascida de Deus. Não pode. Então, a gente indo lá para o capítulo 13 de Mateus, vai lá para a obreira Hortência agora. Nós vimos aí, o que está dentro da pessoa é divina semente. Aí eu pergunto, o que é divina semente? O que é a semente? O que é a semente? Vamos ler o que é a semente? Obreira Hortência, por favor. Mateus capítulo 13, por gentileza. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram.
outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Então nós vimos aqui a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, o semeador, irmão João Paulo, irmã Simone, a obreira Andréia, o obreiro Alex, a irmã Vânia, esse semeador tipifica algo muito importante. Nós lemos lá, obreiro Hortência, há pouco instante, que quem tem a divina semente não pode, não é que ela não vai, não é que você não vai, ela não significa dizer que se ela não pode, mas é que se ela quiser, ela vai praticar. Então, na sua opinião, o que o apóstolo João quis dizer como não pode viver pecando a respeito dessa divina semente? O que é essa divina semente? Como o Senhor pregou ontem à noite, a divina semente é a palavra de Deus. Como o Senhor veio até a parábola do semeador, né? A boa terra. Quando a gente tem uma boa terra, que é o nosso entendimento, né? Que diz o coração, mas é o nosso entendimento. A gente vai deixar essa boa, é a divina semente, né? Frutificar, dar frutos, e esses frutos é onde não vai ter a prática do pecado. Então vamos agora para a explicação da parábola. No capítulo 13, no versículo 10. Passa aqui o microfone para a obreira Andréia, por gentileza. A partir do versículo 10, obreira Andréia. Consegue enxergar aí? Shalom, boa noite a todos. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, e de todos conhecer os mistérios do reino do céu, mas aquele não lhe é isso conhecido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Não, até o que tem lhe será Tirado. Você botou o não aí. Continua. Não, aqui embaixo, não é? Versículo Mas 3. o que não tem, Tem, até o que tem lhe será. tirado. Por isso lhe falo por parábola. Porque vendo que não vem e ou vem, porque Tá escuro, tá enxergando não aí? porque vendo não vem Isso. e ouvindo não ouve e nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis como ouvidos, de nenhum modo entendereis. Verei que os olhos de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder. Que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se converta, ou seja, por mim curado. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos descerão e desejarão e ver que verde não viram e ouviram e ouvir o que ouviu e não ouviram. Ou seja,
Muitos justos desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Ou seja, quantos de nós, ela leu até o capítulo 17, que eu vou ler daqui para trás, ela lendo ali, o Senhor Jesus falou para os discípulos. Os discípulos questionaram eles, por que o Senhor fala por parábola? Ele falou, olha, eu falo porque nem para todo mundo é dado conhecer o reino dos céus. Nem é para todo mundo. Porque muitos ouvem e não entendem. E é verdade mesmo. Quantas pessoas ouvem a palavra, sabem que está fazendo errado, mas mesmo assim eles insistem em julgar, em bater. Está entendendo? Então a divina semente que deveria crescer da pessoa não cresce, porque qualquer motivo é motivo de se afastar, é motivo de sair. Aonde que está a sua fé? Aonde que está a sua fé? Agora imagine, se vocês vivessem, ou se nós vivêssemos, na época de Nero. Se por um probleminha já quer sair, por uma dificuldade já quer abandonar, por algum obstáculozinho que aparece, já motiva, não quero ser mais, não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais servir, o pastor é verdade, o pastor é ladrão. Agora imagine se você vivesse na época que Nero estava colocando nas estacas o povo cristão, jogando na arena para os leões devorarem. Os amigos que soubessem que você era cristão te denunciaria para os romanos para eles virem capturar você. Você vê os seus filhos sendo pendurados na estaca, no poste, e sendo queimado vivo para iluminar a rua. Será que você teria estrutura, o estômago, para continuar tendo essa divina semente dentro de você? Então, o que Deus ele quer da gente? Isso, Lucas 8, isso, versículo 9. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra, é isso? 11, 8, versículo 11. Né? A semente é a palavra de Deus, não é isso? Aqui caiu na beira do caminho, João Paulo, são os que ouvem, os que ouviram a palavra. Então, se ouviu a palavra, foi plantado dentro dela a semente divina, que deveria germinar. Vem a seguir. Qual é o nome que está aí? O seu está maligno? Como é que está o seu aí? Versículo 12. Veio a seguir, aqui minha Bíblia está escrito diabo, maligno. Veio o maligno e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Você veja que como é difícil hoje converter uma pessoa a Cristo. Como é difícil manter uma pessoa. Praticamente você, é algo que eu não concordo, nunca vou concordar, adular, tem que adular para a pessoa vir para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, tem que ligar, tem que mandar mensagem, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que buscar, tem que botar mensagem, e se o pastor não mandar mensagem, a ovelha já fica chateada, o pastor me despreza, o pastor não é isso, o pastor é aquilo, a missionária não conversa comigo. A ovelha quer ser adulada. A ovelha, a pessoa quer ser adulada. É a mesma coisa, uma coisa que eu acho errônea, é a pessoa fala, quem quer aceitar Jesus? Jesus é o que para a pessoa aceitá-la? Jesus é o que? É um artista? Uma celebridade? Não é eu que tenho que aceitar Jesus, não. É eu que tenho que orar, jejuar, botar o joelho no chão, gritar, implorar, para que ele possa me aceitar. Olha a parábola das 10 virgens. As parábolas das 10 virgens. Quantas entrou? Obreiro Alex. Shalom, povo de Deus. Paz, seja com todos. As pessoas hoje
As pessoas hoje não querem deixar a divina semente brotar no coração dela. Pessoas querem ser aduladas para poder vir para a igreja. Na sua opinião, como é que deveria ser o proceder daquela pessoa que recebe a semente divina no coração? Faz o seguinte, porque a pessoa que recebe a divina semente no coração, ela não tem que ser adulada para buscar o Senhor, porque a palavra já foi implantada no coração dela. Ela tem que ter amor, porque se a gente tiver amor pelas coisas de Deus, se a gente tiver prazer em praticar, em estar, e cultuar, é como diz, né? Em alegria, quando vem a Senhor, cultuar. A gente jamais vai ficar esperando recados, chamando, ligando para poder vir para a igreja buscar. E nem muitos dizem, não, mas eu estou bem, mas eu vou ficar em casa, não. Se tem o tempo, se Deus deixou o tempo, então foi para a gente congregar, para a gente seguir. É para a gente estar ali, todo mundo junto, na mesma fé. Então eu achei isso aí errado. Eu não concordo com esse tipo de situação que você, para poder você vir para a igreja, eu tenho que estar implorando, pedindo. Se você conhece a verdade, conhece a palavra. Então eu não preciso estar... Ao contrário, Exu ensinou o seguinte: se você for pregar num lugar e as pessoas te rejeitarem, o que ele manda fazer? Bata a poeira dos pés e vai embora. E não volte ali nunca mais. Mas tem pessoas que acham que pastor tem que estar ali, ó. E ainda diz assim, porque Deus, Jesus é amor, mas ele tanto mandou a gente bater a poeira dos pés, como ele disse que ele não iria ter compaixão daquele povo, ele iria ter mais compaixão de Sodoma e Gomorra do que aquele povo que rejeitou a palavra dele. E quantos de nós tem rejeitado, hein, Obrigado, Alex? Muitos, pastor. É claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mandar mensagem, como a missionária manda, sabe? Então a pessoa ela vem para a igreja não é porque quer agradar a Cristo, ela quer agradar a pessoa que está ali enjoando. Essa é uma candidata muito fácil para vir o maligno e roubar. É isso aí, Obrigado, Alex? É isso mesmo. E- Realmente é o que mais acontece no meio do evangelho. As pessoas não dão compromisso, não querem se entregar uma entrega. As pessoas querem viver assim, aí não, vou para a igreja mas não está ali dentro. Na verdade, ela está indo, mas por isso. Não tem um motivo pessoal, diz que ama a Cristo, mas na verdade não ama. Ela vai por ir para dizer que é cristão, mas na verdade não são. Está ali por estar. Só ali para dizer que não, eu vou para fazer algo que não tem nada a ver com você ter o amor, você ter prazer de estar na casa do Senhor, você ter prazer de fazer parte da limpeza, chegar na igreja. Não precisa você ser obreiro, precisa você ser pastor para você pegar uma cadeira e consertar dentro da igreja, você pegar, fazer algo, limpar alguma coisa. Não precisa, qualquer um pode. Se você tem o amor de Cristo, se você ama a Deus, de verdade, se você gosta daquilo, que você tem prazer em estar na casa dele, você pode fazer isso. Você pode trazer algo, ajudar, porque aqui dali está dentro de você. É o primeiro amor, é aquela vontade, pastor, é como se diz, né? A prática do primeiro amor, quando você conhece, você se apaixona, você tem que ter paixão, você tem que se apaixonar por Cristo. A verdade é isso, você tem que ter amor. Você não tem que olhar para o que as pessoas falam, para o que as pessoas dizem, que muitos é assim. Fica só, não tem o prazer que você tem. Jogando semeando uma outra semente, né? Exatamente. Vamos lá, Tem vamos. prazer Vamos continuar aqui. Olha essa parte aqui, ó. Versículo 13. Acompanha junto comigo aí. Aqui caiu sobre a pedra. Quando se fala pedra, vemos uma matéria dura. Rocha. Hã? Rochosa. Pessoas duras. Sobre a rocha são os que, ouvindo a palavra, a recebem com a semente divina foi plantada, né? Recebe com estes não têm
creem apenas por algum, e na hora do quê? Faz o quê? Na hora da provação, João Paulo. Na hora que vem a provação, é como eu falei no começo. Imagine se nós estivéssemos vivendo na época de que Paulo foi perseguido por imperador romano chamado Nero, aonde Paulo perdeu a cabeça nessa perseguição, apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo nessa perseguição, milhares e milhares de cristãos perderam a vida por simples capricho de um sujeito maluco. Pega o microfone, nada sem microfone. A gente vê aí, pastor Marcos, que a gente não passa por nada. Comparado. A gente não passa por nada. Eu quero ser um obreiro. Eu quero ser um evangelista. Eu quero servir a Cristo. Mas tem que acreditar nele. Senão não serve, João Paulo. Tem que Simone, saber o que quer. tem que saber o que quer, Vânia. Olha só, aqui caiu no solo rochoso, são aquelas pessoas que recebem. Você está ali, ela, graças a Deus, que maravilha. Ela até se alegrou. Ela até se alegrou. Tem aquelas pessoas que quando o pastor está pregando, Ah, que maravilha! Deus, eu vou Deus voltar, falou. eu vou voltar aqui semana que vem, viu, pastor? Pode contar comigo. Ela até vem a semana, vem na outra semana, mas quando aperta lá a provação, como ela não tem raiz, se desviam. Não, é aquela pessoa de momento. É aquela pessoa de oba-oba, né? Aí tá lá, recebe. E até, pastor, Deus falou realmente ao coração dela. Né, Vânia? Deus falou. Deus tocou. Mas, realmente, quando vem a provação, e aí, cadê aquela semente que ela recebeu? Que tipo de provação que você tem enfrentado? Você tem passado por provação? Vamos continuar. Essa aqui também é muito bacana. Ó. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, não importa quantos, foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites. Os seus frutos não chegam. Quer dizer que deu fruto? Chegou a crescer? Estava amadurecendo? Mas o que aconteceu no meio do caminho? Aqui caiu entre os espinhos, ô Vânia, a semente procriou, cresceu. E criou raiz, ô João Paulo. Criou raiz. O que é criar raiz? Se afirmou na igreja, se batizou, se tornou fiel, deixou de praticar o pecado, talvez se tornou um evangelista, talvez, a Bíblia diz que os frutos não significa dizer que não tinha fruto. Então, se teve frutos, talvez se tornou até um obreiro. Até um pastor, um bispo. Deu frutos. Deu fruto. No entanto, os cuidados do mundo, os cuidados do mundo, o que é cuidado do mundo? É a pessoa estar no mundo? Não. Por exemplo, para a gente comer precisa trabalhar. Então, isso aconteceu particularmente comigo. Quando eu estava como obreiro, eu trabalhava muito, João Paulo. Muito, muito, muito. De segunda a segunda eu não parava de trabalhar de jeito nenhum. Eu não tinha folga. Não é que eu não queria, eu decidi não ter folga. Segunda-feira eu ia para o mercado, comprava material, comprava tudo, começava a produzir, começava a fazer os materiais. Terça-feira de manhã eu sentava na bicicleta e ia trabalhar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chegou uma época, um período, até a esposa do pastor na época elogiou até falou com a minha esposa: poxa, o dízimo do seu marido é abençoado. Meu dízimo era toda semana. Eu era fiel. Não sou ainda. Fiel. Eu não tocava no meu dízimo de jeito nenhum. Ela sabe disso. Ela sabe disso. E eu trabalhava muito.
Só que, porém, eu era obreiro, porém, eu estava sufocado. Nem para a igreja mais eu queria ir. Quando eu ia para a igreja, eu ia arrastando o pé. Quando o pastor falava, bom dia, pessoal, de uma forma que eu achava que era errado, eu achava, no bom dia, hein? Eu já criticava o cara que queria sair da igreja. Por que isso estava acontecendo comigo? Porque o meu fruto estava sendo sufocado. Quase que o meu casamento foi para o beleléu. Quase. Teve uma vez que ela falou, Marcos, vamos para a igreja. Eu não quis ir. Ela tá, fica aí. Ela pegou Moisés, meu filho, botou no carrinho e foi para a igreja sozinha. O que eu estava fazendo da minha vida? É os cuidados. Queria deleitar, eu não sei o que é passar de dificuldade financeira. Eu não tinha muito, mas toda semana ela estava no salão de beleza, toda semana Moisés tinha roupa nova, toda semana eu tinha roupa nova, toda semana não faltava. O quarto do meu filho estava completo. Os cuidados do mundo estavam em dia. Mas e Deus? Por que isso aconteceu? A semente divina saiu, o que estava crescendo? Os cuidados do mundo. E é algo assim, pastor Marcos, muito forte que você colocou aí. É por isso que eu costumo falar que dinheiro não nos compra. Porque a gente que viveu, a gente que sentiu, e a gente que quer ter uma vida com Deus, a gente sabe que não é valores, não é quantidade dali de um dízimo ou de uma oferta. O que me chama a atenção uma pessoa é a pessoa querer a Cristo, querer servir a Cristo, porque eu tenho consciência que se a pessoa se converte de fato, de verdade, é claro, pastor Marcos, se a pessoa é convertida, ela vai ser fiel a Deus. Não precisa a gente se preocupar com isso, porque eu vivi isso dentro da minha casa. E foram por várias vezes eu chegar para ele e falar assim, você vai para a igreja, amor? Não, não vou não, eu estou cansado. E eu chegar e dizer, então você fica aí. Teve até uma vez que eu sentei com ele e não foi amor. Eu falei, disse, olha meu filho, você conhece a palavra mais até do que a mim. E a salvação ela é individual. Então eu vou buscar a minha salvação. E eu ia buscar. Muitas mulheres, pastor Marcos, foi até bom o senhor ter tocado nesse assunto, desiste de buscar o Senhor porque diz que o marido não vai para a igreja. Ah, eu só vou se meu marido for. Ah, se meu marido não for, eu não vou. A pessoa pensa que a gente não vive. Viveu, a gente tem. Que estou pregando, a gente viveu na prática. Viveu. E eu nunca abaixei minha cabeça. E olhe que ele foi um dia, né, naquele tempo ele estava sendo obreiro, mas antes ele estava no altar pregando. Então, assim, eu nunca deixei isso entrar dentro de mim, porque eu tinha consciência que eu precisava buscar o Senhor. E eu sabia que se eu também deixasse de buscar o Senhor, aonde que nós hoje estaria? Aonde hoje meu filho com 15 anos estaria? Então, assim, é um alerta para você, mulher, que muitas das vezes você tem deixado de buscar o Senhor por causa do seu marido. Lembre que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu lutei, e hoje está aí, ó, eu pregando, falando do amor do Senhor Jesus. Com muita dificuldade, mas vamos lá. Para finalizar. Aqui caiu, versículo 15, João Paulo, Simone. Aqui caiu na boa terra, ó. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém. O que é reter? Guardar a palavra. O que é a semente? É a palavra. Estes frutificam com o quê? O que é perseverança, Simone? Olha aí, o que é perseverança? Persistir, insistir. Não é isso? É, ué. Então como que eu quero seguir a Cristo? Se, como lemos no começo, se a divina semente que está dentro de mim não frutificar, porque eu vivo praticando tudo que está errado
por aqui. Eu sou uma pessoa fraca. Não é que eu sou forte, não existe ninguém forte. Existe aquela pessoa que é perseverante. Fraca no modo que a gente quer dizer é aquelas pessoas que não sabem o que quer, né? Hoje quer Jesus, amanhã não quer. Hoje eu quero servir a Deus, amanhã não quer. É nesse ponto aí. Então, domingo agora nós vamos ter o culto de ação de graças. É uma bênção. É uma bênção. E neste dia, eu quero que a gente se encontre com o noivo. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser um grupo de pessoas firmes. A gente não pode ser uma pessoa que, qualquer motivo, a semente que caiu na beira do caminho, aquela pessoa que recebe até bem, mas um solo rochoso, não tem raiz. Na beira do caminho, vem um maligno e arrebata, porque é muita coisa que as pessoas escutam, sem fundamento bíblico nenhum. Eu amo meu Cristo, eu amo meu Deus, e eu guardo as palavras do meu Deus, independente do que as pessoas falam, deixam de falar. Yeshua falou bem claro, foi pregado, foi ontem, domingo. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me ama, eu amo a Jesus, a Yeshua HaMashiach. Como o Alex mesmo colocou, o Alex foi usado por Deus mesmo. A gente é apaixonado por esse Deus. A gente é apaixonado por esse Deus. E a gente tenta descobrir mais. Aí quando a gente vai descobrindo, quando a gente, sabe, quando as pessoas começam a falar mal do dízimo, falar mal da oferta, falar mal das doutrinas, falar mal das coisas, então a gente fica, e o que nós devemos acreditar? Nesse maluco que fala mal de todo mundo? Se ele fala mal de todo mundo, está dizendo que só ele que está certo. E a gente vai vendo... Cadê o microfone, missionário? E a gente vai vendo aqui, é algo realmente interessante, que a gente vai descobrindo. Porque se a gente for perguntar aqui, quantos anos cada um tem que conhece o Evangelho, aqui vai ter pessoas de 10 anos, de 8 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 39 anos... de 38 anos, aí pessoas que estão nos assistindo, mas tirando aqui a experiência de nossas vidas, a gente vai vendo, que essa palavra eu já li, eu tenho certeza aqui que muitos já leram também, mas olhe como o Espírito Santo hoje está falando ao nosso coração. Então, a gente vai se descobrindo, a palavra de Deus, ela vai se renovando. Amém? Amém. Então, a proposta desse café é isso aí. Glória a Deus. É a gente se afirmar, conhecer mais. Amém? Que o Eterno abençoe sua vida. Vamos orar, missionária? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiro, Senhor, te agradecer por mais esta quarta-feira de ensinamento que nós estamos recebendo aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta revelação que o Senhor nos entregou através da tua palavra para a nossa vida. Pai, nós queremos, Senhor, ser servos de Ti, Te agradar. Nós queremos a cada dia lutar, meu Deus, para estar no Teu caminho, para Te servir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cuida do Teu povo, cuida dos Teus servos, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que a Tua misericórdia, meu Pai, venha ser derramada sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que todos esses que estão aqui e que vão nos assistir, Senhor, eles vão receber o que nós recebemos aqui. Eu tenho certeza que o Teu poder, meu Pai, vai tocar de uma forma poderosa. Então, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos esse dia e peço ao Senhor, abençoa cada vez mais em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Só tenho que agradecer pela vida de todos que estão participando dessa programação. Pai, que a palavra, que a semente, que a divina semente possa crescer. E que nós possamos se afirmar. Eu oro por esses que estão aqui nessa mesa e por esses que estão nos assistindo através desta programação.
Traga povo, Pai. Traga uma multidão neste domingo para poder buscar a Tua palavra. Eu entrego a vida de todo o meu povo, dos obreiros, dos evangelistas, dos semeadores, dos dizimistas. Eu abençoo a vida de todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu lar. E até o próximo Café com Yeshua. Shalom, povo de Deus!